A majestosa Babilônia se erguia como um colosso de tijolos cozidos e glória. Um império forjado em sangue e ambição, o coração pulsante do mundo antigo. Suas muralhas pareciam tocar o céu. Eram tão largas que carruagens podiam correr lado a lado em seu topo. Os portões de Ishtar abriam-se para avenidas grandiosas, e havia os jardins suspensos, uma maravilha que desafiava a natureza, terraços que pareciam flutuar, um testamento da engenhosidade de um único homem. Esse homem era Nabucodonosor, o rei dos reis, cujo nome ecoava com temor e respeito por todas as terras conhecidas. Ele governava com mão de ferro. Seus exércitos invencíveis haviam conquistado nações, derrubado reinos e trazido tesouros incontáveis para sua capital dourada. Babilônia crescia em esplendor. Com a grandeza da cidade, crescia o orgulho de seu monarca. Nabucodonosor via sua própria imagem refletida no esplendor, acreditando ser o arquiteto de seu destino. Entre os povos subjugados estavam os hebreus de Jerusalém. Jovens talentosos foram selecionados para a corte, destacando-se Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram cativos, sim, mas mantinham uma fé inabalável. Uma força silenciosa que os diferenciava dos magos e sábios da corte. Certa noite, o sono do rei foi perturbado por um sonho vívido e aterrorizante. Ele acordou com o coração acelerado e a imagem gravada em sua mente. A angústia do rei era tão grande que ele convocou todos os seus sábios, astrólogos e magos. Ele exigia não apenas a interpretação, mas o próprio sonho. Se não revelarem o sonho, serão feitos em pedaços e suas casas em cinzas, declarou o rei. Sua voz grave ressoava pelo salão em fúria absoluta. Os sábios, pálidos de medo, argumentaram que nenhum homem poderia cumprir tal exigência. Mas a ira do rei era temível e irredutível. A sentença de morte foi decretada. Daniel, com fé inabalável, pediu um tempo ao rei, prometendo que o mistério seria desvendado por Deus. Com seus amigos, Daniel buscou a Deus em oração, pedindo misericórdia. E naquela mesma noite, em uma visão, o mistério foi revelado. No dia seguinte, Daniel se apresentou ao rei. Ele declarou que havia um Deus nos céus que revela mistérios e descreveu a visão colossal. A cabeça era de ouro puro, o peito e braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. Os pés eram em parte ferro e em parte barro. Uma pedra, sem o auxílio de mãos humanas, desprendeu-se de uma montanha e atingiu os pés da estátua, esmiuçando tudo o que restava. A estátua foi levada pelo vento sem deixar vestígios. A pedra, porém, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. O reino de Deus. A interpretação foi impactante. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seu glorioso reino babilônico. Mas outros reinos viriam. O reino de Deus destruiria todos esses impérios e se estabeleceria para sempre. Um reino que jamais seria destruído pelo tempo ou pelos homens. Pasmo e maravilhado, Nabucodonosor caiu com o rosto em terra. Reconheceu a divindade do Deus de Daniel e o elevou a um lugar de honra. Mas a ideia de ser substituído perturbava o rei. Seu orgulho ainda fervia. Ele não queria ser apenas uma cabeça de ouro. Ele queria ser eterno. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo esta história épica. Ignorando o aviso, o rei concebeu um plano grandioso para desafiar o destino. Ele ordenou a construção de uma estátua inteiramente de ouro. Na vasta planície de Dura, uma figura imponente começou a se erguer. 30 metros de altura, toda revestida de ouro reluzente sob o sol babilônico. Não era apenas uma estátua. Era um monumento à sua própria grandeza. Um desafio direto ao Deus de Daniel e à profecia dos reinos futuros. Quando concluída, o rei convocou todas as autoridades das províncias. Era um dia de festa e exibição de poder absoluto perante todos os povos. Um arauto proclamou: ao ouvirdes o som da música, todos devem se prostrar e adorar a imagem de ouro. Quem não o fizer, será lançado na fornalha. Ao som da orquestra real, a vasta multidão caiu de joelhos.
Uma sinfonia de instrumentos ditava o ritmo da submissão de nações inteiras. Todos se prostraram, exceto alguns. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Sua fidelidade a Deus era maior do que o temor ao fogo. Logo, caldeus invejosos correram para denunciá-los. Ó Rei, vive eternamente. Há uns homens que não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua. A ira de Nabucodonosor explodiu. Ele havia lhes dado honra e eles o desafiavam. Rugiu o rei, exigindo uma explicação imediata. A resposta foi inegociável. Nosso Deus é capaz de nos livrar, ó Rei. E se não o fizer, saiba que não adoraremos a tua imagem de ouro. A ousadia levou o rei ao limite. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Uma punição sem precedentes. Soldados robustos jogaram os jovens no fogo. O calor era tão intenso que os próprios soldados morreram ao se aproximar das chamas. Mas o que o rei viu a seguir o deixou petrificado. Ele pulou de seu trono e gritou: Não lançamos nós 3 homens amarrados no fogo? Eu vejo 4 homens soltos andando no fogo, e nenhum dano há neles. O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nabucodonosor gritou: Servos do Deus Altíssimo, saí! Os 3 saíram ilesos. Seus cabelos e roupas não tinham sequer cheiro de fumaça. Diante de todos, o rei proclamou: Bendito seja o Deus que livrou seus servos. Agora qualquer um que blasfemar contra este Deus será despedaçado. Apesar do milagre, o orgulho ainda lutava em seu coração. A ideia de um poder superior o assombrava. O que significava tudo aquilo? Uma noite, um novo sonho o perturbou. Uma árvore colossal, tão alta que alcançava os céus, vista de todos os confins da terra, cheia de vida, mas uma voz celestial ordenou: Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, mas deixai o tronco com as raízes na terra, atado com cadeias de ferro. O seu coração seja mudado de homem para coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Um decreto do Altíssimo sobre o orgulho humano. Daniel ouviu o relato com tristeza profunda. Ele hesitou, pois a interpretação era terrível para o seu senhor. Ó Rei, esta árvore és tu. Daniel exortou: Aceita o meu conselho, ó Rei. Desfaz os teus pecados pela justiça e misericórdia, para que se prolongue a tua tranquilidade. Passou-se 1 ano. O rei caminhava pelo seu magnífico palácio, contemplando a cidade. O orgulho voltou a inflar seu peito como uma fortaleza. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder e para a glória da minha majestade? Exclamou ele para si mesmo em arrogância. Mal as palavras saíram de sua boca, a voz celestial irrompeu: Já o reino se foi de ti. Serás expulso e tua morada será com os animais. Naquele instante, a sentença se cumpriu. Nabucodonosor foi tomado por uma loucura inexplicável e passou a viver no campo, comendo capim. Seu corpo tornou-se desfigurado. Cabelos cresceram como penas de águia e unhas como garras de aves. 7 tempos passaram sobre ele. Ao fim dos 7 tempos, seus olhos se levantaram para o céu. Ele, finalmente, reconheceu o Poderoso. Sua razão voltou com a humildade. Ele louvou e glorificou o Altíssimo, compreendendo que todos os habitantes da terra são como nada diante da vontade eterna de Deus. Sua glória e esplendor foram restaurados. Seus conselheiros o procuraram e ele foi restabelecido em seu trono com maior glória do que antes. Mas agora seu coração era humilde. Nabucodonosor aprendeu a lição mais importante. A verdadeira grandeza reside no reconhecimento de Deus. O rei mais poderoso da terra tornou-se um testemunho vivo. Ele ensinou que o Altíssimo domina e apenas ele pode exaltar ou humilhar os homens. Sua história ecoa uma verdade inegável. O orgulho cai, mas a soberania daquele que é o rei de todos os reis permanece para sempre. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém. Comente abaixo o que você aprendeu com a jornada de Nabucodonosor. Até a próxima!